Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cor de Rosa Choque, um espaço que foi pensado para auxiliar as mulheres no seu empoderamento, no conhecimento e no exercício dos seus direitos. Estamos aqui hoje com a professora Ana Bia, que é militante na defesa das mulheres, em especial as mulheres vítimas de violência. E o nosso tema de hoje é exatamente esse: violência contra a mulher. E eu gostaria de pedir para ela falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Bem-vinda, Ana Bia. Muito obrigada, Gisele. Estou muito feliz de estar participando do podcast e vim trazer um pouquinho para vocês, né, do que eu sei, do que eu aprendi no dia a dia da minha atividade profissional. Meu nome é Ana Bia Maksud, eu sou professora, estou completando uma carreira aí de 18 anos na docência, sou advogada criminalista e também sou mestre em psicologia jurídica, com ênfase jurídica, trabalhando aí a pesquisa sobre o gênero feminino. E esse tema, Gisele, da violência doméstica, esse tema da violência contra as mulheres, era um tema muito caro para mim. Eu me preocupo muito, seja pelo aumento da violência, seja porque muitas mulheres conhecem o direito, mas não conseguem, alcançá-lo. Eu estou muito feliz com o convite. Ai, que bom, Ana Bia. É muito importante a gente ter esse diálogo, enquanto mulheres, nós pararmos para pensar como podemos nos auxiliar. Eu falo assim que os homens já nascem sindicalizados, Até, por exemplo, quando acontece de um homem ver um colega traindo a mulher, ele não conta para ninguém, Agora a mulher, quando ela vê uma outra mulher traindo o marido, ela é a primeira a contar. Então eu falo, de onde que nós herdamos isso? Então é uma cultura machista, é uma cultura que a gente acaba reproduzindo muitas vezes sem perceber, E muitas vezes a gente nem percebe quando estamos sendo vítimas de violência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa percepção, como que a mulher vítima de violência, ela pode identificar, porque tem a violência patrimonial, não é só, às vezes a mulher pensa que é só a violência física, mas existem outras formas, Existem sim. Na verdade, é muito importante a gente falar que a mulher, ela já vinha lutando, desde do poder de voto, até de poder trabalhar, você já discutiu esse tema aqui, de você poder ter direito à licença maternidade, direito à amamentação. Então a mulher, ela já vem buscando o seu direito. Mas nós não podemos negar que a Lei Maria da Penha, conhecida como Lei Maria da Penha, que é a 11.343 de 2006, ela veio realmente como um ato revolucionário dentro do legislativo. A Lei Maria da Penha, ela trouxe o empoderamento que já acontecia com algumas mulheres para a lei. E olha que interessante, a Lei Maria da Penha, ela traz diversas medidas. Ela traz medidas protetivas de urgência, que vão proteger essa mulher de um futuro crime. Nós temos medidas de afastamento desse homem, dessa mulher, seja um afastamento físico de 300 metros, por exemplo, ou você não pode mais entrar em contato via WhatsApp, você não pode mais ligar, você não pode passar na frente da casa. E nós temos, com a Lei Maria da Penha, o que é essa violência? Infelizmente, Gisele, muitas mulheres só se reconhecem vítimas de violência quando elas levam um tapa na cara, quando elas levam o empurrão, quando elas levam o puxão de cabelo. Mas essa é uma espécie de violência, que é a violência física. Nós temos a violência patrimonial, quando o agressor, ele furta os bens da vítima, ele se apropria indevidamente dos bens da vítima. Nós temos a violência psicológica, a violência moral, nós temos a violência sexual, é uma coisa assim absurda de falar, que muitas mulheres ainda são obrigadas, a ter relação sexual não desejada com o cônjuge ou com o companheiro. E todo esse tipo de violência, violência psicológica, aquela violência que vai minando essa autoestima da mulher até o momento que ela já não se reconhece mais, ela perde totalmente a sua identidade, quem ela é. A moral, aquela que xinga, que humilha. E nós temos aí, dentro das violências, as tipificações da área criminal. Mas a área civil também não pode sair, porque nós temos direito à indenização por danos materiais, você quebrar o celular, você rasgar documentos.
Nós temos a questão da indenização por dano moral também, né? Então hoje a mulher ela está aprendendo que a violência não é só a física, que nós temos outras violências. E ainda bem, Gisele, que os homens também, né? A gente não pode deixar de falar que os homens, conforme a gente vai falando mais da violência, conforme a gente vai estudando mais, esse podcast aqui, que é uma aula para todos, né? Para homens, para mulheres, sua iniciativa maravilhosa, no sentido do quê? Da gente conscientizar os jovens, né? Você puxar sua namorada pelo braço não é amor. É dominação, é controle. Controle não é amor, né? Você ter um ciúme da sua namorada a ponto de você não deixá-la mais usar uma determinada roupa, ou você fechar ela num reduto onde ela não pode ter amigos nem amigas, isso não é amor, isso não é cuidado. Né? O homem ainda confunde o cuidado do homem, do masculino, com a violência. Então tem que ter muito cuidado, né? Ou seja, esse controle, esse domínio não é a proteção que a mulher quer. Nossa, eu gostei muito, Bia, dessa vertente que você nos traz, porque assim, eu como mulher, eu gosto de ser cuidada. Todas nós, né? Então, assim, eu acho tão bonito um homem que vem te buscar em casa, desce do carro e abre a porta para você entrar, né? Eu também não sou tão jovem assim, então já venho de uma geração mais antiga, onde essas coisas eram muito comuns. Eu falo, meu pai era um gentleman, né? E a gente busca esse cuidado, mas não podemos confundir cuidado com controle. Gostei muito desse aspecto que você nos trouxe. Não é porque esse homem desceu e abriu a porta que ele está colocando uma presa dentro do carro. Ele está colocando uma mulher, um ser humano, um ser inteiro. Nós não queremos ser o segundo sexo do qual falava Simone de Beauvoir. Nós queremos ser pessoas inteiras. E muitas vezes a gente não se apercebe dentro de uma relação em que nós deixamos de ser esse ser humano inteiro. E eu te falo assim, Bia, hoje eu atuo mais na área ambiental, mas eu já atuei bastante na área de família, e o que eu observava era assim, quando eu ia atender um homem que estava se divorciando, o homem é bem objetivo, você pede a cópia da certidão de casamento, você vê lá o regime de bens, qual é, você explica e ele, tudo bem, topa, sai satisfeito. A mulher é muito emocional, então a mulher ela chega e ela quer contar o que aconteceu lá na semana das núpcias. É verdade. Aí que ele já fez isso, fez aquilo, e você fala, mas quanto tempo você viveu com ele depois disso? Eu vivi 22 anos, né? Então, assim, a mulher ela tem muito essa questão de sermos mais emocionais. Agora, até por sermos mais emocionais, quando a gente ama o nosso companheiro, a gente não separa a questão financeira. A gente ama com o bolso, com o patrimônio, com a bolsa até, e o homem separa perfeitamente, né? Para ele, a questão amorosa é uma e a questão financeira é outra. Então, as mulheres que chegavam para divorciar, muitas vezes não tinham dinheiro para pagar nem as custas do processo, e mulheres que moram em condomínio de luxo em Campo Grande. Né? Então, eu acredito assim que uma das violências que se pratica é exatamente essa violência patrimonial, né, em que o homem ele assume todo o controle da parte financeira, né, e a mulher ela se torna assim dependente, além de emocionalmente, também financeiramente. E como que estão os índices de violência contra a mulher aqui no Mato Grosso do Sul? Olha, Gisele, infelizmente, os índices estão cada vez mais altos, né? A gente está tendo um aumento muito grande de feminicídio, né? E assim, a gente fala assim, que de todas as violências, seja ela psicológica, moral, sexual, física, a violência mais gritante, a que mais marca a sociedade é o feminicídio, que é o final da violência física, digamos assim, né? E é inacreditável que o número está aumentando. E agora eu vou fazer uma defesa aqui, Gisele, das medidas protetivas, porque se a gente olhar a estatística da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós temos que as mulheres vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva. Que interessante! Nós temos aí, acho que uma que tinha medida protetiva, mas as outras, elas infelizmente foram assassinadas, né, por questões domésticas, por questões de serem mulheres,
E elas não tinham medida protetiva. Então, olha que situação. Elas não acreditaram que aquela violência poderia desaguar na própria morte. Meu Deus. Isso é muito grave. Porque a mulher, igual você comentou, a mulher ela fica 22 anos aceitando uma relação, por vezes, tóxica. Isso é um termo importante. O que é aquilo que é tóxico? É aquilo que vai te envenenando. Mas o tóxico, ele não vai envenenar de uma vez. Ele vai envenenando aos poucos. Então, nós queremos dizer para essa mulher o seguinte: ele não pode gritar com você, ele não pode te proibir de ter amigos. É claro que numa relação conjugal, vocês dois devem sentar e ter os seus acordos, né? Com quem conviver, como conviver, o respeito mútuo do casal. Agora, ele grita comigo quando eu não atendo a vontade dele. Ele pode gritar? Não, ele não pode gritar com você. Ele pode pegar pelo seu cabelo? Não, ele não pode. Pegar pelo cabelo parece que voltamos à idade da pedra, Mas né? aí eu vou te falar uma coisa absurda. O modus operandi, a gente fala isso muito na área criminal, né? A forma de agir do agressor que mata é pegando os cabelos. Olha. Os cabelos ainda representam muito para as mulheres. Porque nós temos mulheres que sofrem muito quando perdem os seus cabelos, porque o cabelo ainda é uma arma que foi de um início de sedução, mas que se torna um ataque muito fácil, né? Uma arma que ele utiliza, ele pega facilmente, pelos cabelos, né? Vai ter um julgamento no tribunal do júri, que eu vou participar como assistente de acusação, e isso é um tema bem interessante de falar. E nesse assassinato, eles viviam bem, aparentemente, só que aí começa. Como vocês viviam bem? Eles discutiam, eles se batiam, eles brigavam, e numa determinada noite eles começam a brigar, ela corre, e ele corre atrás dela, e faz o quê? Pega pelo cabelo, primeira coisa, corta o cabelo. Nossa. Para depois a agressão vir e desaguar no feminicídio. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, talvez você não saiba o que é o feminicídio. Então, eu vou pedir para a Bia nos explicar um pouquinho o que é feminicídio. Certo, pessoal, o feminicídio, ele não é um crime autônomo, tá? Ele ainda não é um crime só. O feminicídio é o homicídio qualificado. Então, a gente pega lá o homicídio, né, que está lá no artigo 121 do Código Penal, e qualifica esse homicídio quando a vítima é mulher e ela foi morta ou dentro da violência doméstica ou por razões do sexo feminino. Então, por exemplo, eu posso ter um feminicídio porque o marido ficou com muito ciúme da mulher e matou essa mulher. E eu posso ter um feminicídio de um homem que não aceita uma mulher trans. E ele não entende ela por condições do sexo feminino. Então, nós temos duas vertentes da qualificadora, tá? A qualificadora do feminicídio, pessoal, e você pode falar feminicídio, não tem problema nenhum, ela é uma pena de 12 a 30 anos, tá? Então, é um homicídio qualificado pelo feminicídio, com uma pena de 12 a 30 anos, e é crime hediondo, né? E com o pacote anticrime perdeu um monte de benefício. Então, é muito importante a gente falar isso, né, deixar bem claro que é uma qualificadora. Muito obrigada, professora Ana Bia, advogada, especialista em direito penal. E nós vamos estar dando um breve intervalo e já voltamos rapidinho com esse papo muito importante sobre violência contra a mulher. Bem-vinda e bem-vindo, que bom receber vocês aqui no podcast Cor de Rosa Choque. Um momento para a gente falar do que interessa. Política, cultura, meio ambiente, direitos humanos e, em especial, os direitos humanos das mulheres. Esse podcast, por si só, ele é um desafio para todas as mulheres que querem ocupar um espaço público para o nosso empoderamento. Nós queremos, sim, inspirar pessoas, nós queremos, sim, reforçar a luta das mulheres, a luta das minorias, a luta pelo meio ambiente, a luta por um mundo melhor. Fique conosco. Voltamos aqui com o nosso episódio sobre violência contra a mulher
Estamos conversando com a advogada, especialista em direito criminal, que é também professora e mestre em psicologia. Ela se especializou em estudar a violência contra a mulher, trabalhou com mulheres encarceradas e hoje ela está aqui participando do podcast Cor de Rosa Choque para ajudar as mulheres vítimas de violência a saberem como agir. Eu vou até começar com essa pergunta, Ana Bia. A mulher que está sendo vítima de violência, qual o primeiro passo que ela pode adotar para, assim, combater essa situação? Bom, Gisele, a primeira coisa é saber o seguinte: o Mato Grosso do Sul, ele tem vários municípios que têm delegacias especializadas de atendimento à mulher. Campo Grande, que é a nossa capital, nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira. E muitos falaram, ai, que bom, né? Campo Grande tem a primeira Casa da Mulher Brasileira. Não, infelizmente, Gisele, esse prêmio não é um prêmio bom. Por quê, pessoal? Porque a Casa da Mulher Brasileira, ela precisou ser instalada na capital do Mato Grosso do Sul diante de tamanha violência que nós tínhamos aqui. Então, na verdade, as mulheres elas foram conquistando seus espaços. Porque antes, você imagina, nós tínhamos uma mulher vítima de violência e ela tinha que ir numa delegacia comum. Vamos imaginar uma delegacia central. E ela chegava lá e ela ia falar com o atendente, normalmente um homem. E ela falava que ela estava com os filhos, que ela precisava sair de casa. E ele falava, mas o que você fez para o seu marido brigar com você? Então, precisou mudar. Então, primeiro foram criadas as delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs. Depois, foi uma luta para que essas delegacias passassem a ser 24 horas. Certo. E também para que essas delegacias fossem compostas por mulheres. Não há aí um sexismo, não é o objetivo, mas é o objetivo de entender que, num primeiro momento, ser atendida por outra mulher é importante. Sim. Né? E depois, Gisele, foi criada aqui em Campo Grande a Casa da Mulher Brasileira. Mas se você é do interior e está assistindo aqui nossa conversa, né, não fique preocupada. No interior do Mato Grosso do Sul, nós temos boas delegacias que já estão preparadas para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Né? A Casa da Mulher Brasileira, ela é interessante a gente saber e falar que a Casa da Mulher Brasileira ela não é composta só de delegacia. Olha que interessante. Dentro da Casa da Mulher Brasileira, nós temos a delegacia especializada, nós temos o Ministério Público, nós temos a magistratura, nós temos a Defensoria Pública e nós temos um setor psicossocial. Tem psicólogo, tem assistente social. A mulher que precisar de um abrigo por 24 horas, ela pode ficar instalada na casa. Nós temos um espaço lúdico para as crianças. Para que a criança não perceba, né, que por vezes a mãe foi lá para pedir uma guarida, uma ajuda contra o pai, né? Porque a gente tem, infelizmente, tem mulheres que saem com os filhos sem nenhuma roupa, nada, e a gente tem a patrulha Maria da Penha, a própria patrulha encaminha para o IML. Por quê, Gisele? Porque muitas mulheres não têm R$5 para pegar uma condução. E a condução não é barata, então, sim, né? Nós temos uma das tarifas mais caras do país e de pior qualidade aqui em Campo Grande. Pois é, eu ia falar isso, né? Para uma mulher se locomover, vamos imaginar, do centro de Campo Grande até o Lago do Amor, que é onde fica o Instituto de Medicina Legal, ela gasta no mínimo 2 passes, vamos colocar assim, e é um absurdo. Então ela não vai conseguir. Você vê, começam a ter os impedimentos. Então vem a Casa da Mulher Brasileira e traz um pouco mais de facilidade. Não, nós vamos levar você no IML. Né? Tem encaminhamento para emprego. Olha que bom. Tem muita coisa. Então, o que a mulher deve fazer? Primeiro, Gisele, eu penso assim, que as mulheres elas precisam ter um grupo de apoio. E nós, enquanto mulheres, temos que primeiro ouvir, para depois dar bronca na amiga. Olha que importante, né? Porque o que acontece? Quando uma amiga chega para você e fala, olha, ele me bateu. Qual que é a reação da mulher? Você mesmo colocou. A nossa reação é, meu Deus, como que pode? Tô indignada, vamos para a delegacia. Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ela tá sentindo a dor do tapa. Mas ela precisa entender que aquilo ali vai piorar.
que não pode se repetir, que não pode acontecer. Então, o grupo de apoio é muito importante. Então, nós, enquanto ouvintes dessa amiga, vamos dar o apoio. Aí depois, se possível, encaminhá-la à Casa da Mulher Brasileira, né? E aí também foi aquilo que eu havia te contado. Na Casa da Mulher Brasileira, tem muita gente que não sabe, mas ela pode optar entre registrar um boletim de ocorrência, onde ela vai narrar um fato, né? E ela pode apenas requerer uma medida protetiva. Por exemplo, eu preciso que o meu marido, o meu companheiro, saia da casa para que eu volte com os meus filhos. E aí, o juiz deferindo, ele tem que sair do lar para que ela possa ficar no lar com os filhos. Muito bom. Olha, você que está assistindo o nosso podcast Cor de Rosa Choque, não esquece de curtir, ativar o sininho, se inscrever no canal, para que os próximos episódios vocês sejam avisadas e avisados, para que vocês então possam acompanhar tudo aquilo que vem sendo trazido em termos de conteúdo para melhorar a vida das mulheres. Eu, quando falo para mulher, eu falei para alguns homens também, porque nós temos homens também hoje interessados com essa temática. Nós temos alguns homens assim mais conscientes, que estão preocupados em saber como realmente tratar uma mulher diante da lei, né? E uma coisa que eu achei interessante é essa possibilidade, né, que você mencionou, né, Bia, da mulher que ela quer ter a proteção, ela quer tomar uma providência, mas ela não quer abrir um processo criminal, né, contra o agressor, seja seu parceiro, seja quem for. Porque, por exemplo, às vezes ele está tentando um concurso público, então ela fala, puxa vida, ele já vai ficar sujo, então eu já não vou na Casa da Mulher Brasileira. Então agora você pode ir, você pode fazer, né, assim, só o pedido, um pedido, sem necessariamente você ter o boletim de ocorrência, sem que ele fique com uma ficha criminal. Então isso é muito importante, especialmente naqueles casos assim que você sabe que o prejuízo, né, para o seu parceiro vai ser bastante significativo, porque o fato da mulher procurar essa Casa da Mulher Brasileira não quer dizer que ela deixou de amar aquele parceiro, né? Isso que é muito triste, não quer dizer que ela deixou, assim, de ter esperança, né, de viverem juntos. Há poucos dias atrás, circulou na internet um vídeo que eu fiquei muito, assim, consternada, porque era um vídeo onde a mulher estava toda machucada, toda espancada, os vizinhos chamaram a polícia, né, e quando a polícia colocou o agressor dentro do camburão, ela ficou batendo na porta do camburão, deixa ele sair, não leva ele, não leva. Então, assim, é realmente uma situação em que a mulher, muitas vezes, ela não percebe o absurdo da situação. E isso eu vejo assim, na Bia, que existe uma cultura machista que muitas vezes nós mulheres reproduzimos. Por exemplo, mulher adora falar assim, tá faltando homem. Não tem homem, e os que tem são gays. Como assim tá faltando homem? Os índices mostram que é pouca diferença. Em geral, tem mais homens sim, mas é pouco, é coisa de 1%, 2% a mais. Então, não justifica se você sair com esse discurso de está faltando homem, né? Então, são coisas assim que fazem com que a mulher, muitas vezes, ela pense que se ela largar aquele homem, ela não vai ter condições de reconstituir a vida dela. Tem frase também que é assim, é melhor ficar com ele, né, que é mais ou menos, do que ficar sozinha. Como assim? Você vai aceitar uma humilhação, você vai aceitar um empurrão só para dizer que você não é separado, que você não é divorciado, que você não está solteira, né? Antes ser mal acompanhado do que só. Isso é outra coisa que a gente ouve muito, né? Então, agora também nós tivemos recentemente circulando nas redes sociais um juiz, né? Que eu vi até na rede da doutora Lauane, que gravou o nosso episódio anterior, que é sobre o divórcio. Então, você, mulher que está se divorciando, não deixe também de ver o nosso episódio anterior, né, que são os direitos da mulher no divórcio. E a Lauane colocou na rede social dela o juiz, né, que durante uma audiência ele começou a falar que está faltando homem, que as mulheres estão demais. E era sobre assédio, né? Ele estava julgando um caso de assédio. E que as mulheres estavam correndo atrás dos homens. Os homens hoje, nossa, coitados, não podem nem andar na rua, né? Porque as mulheres estão indo em cima dos homens. Então, assim, um juiz falando isso, uma pessoa esclarecida, uma pessoa de alto nível,
né? Um formador de opinião. Então, se um juiz está tendo esse tipo de comportamento, a gente assim chega à conclusão de que nós temos que mudar a consciência da vida em sociedade, né? E não é só ali dentro do nosso lar, mas a gente precisa também assim de profissionais, de líderes que se posicionem no sentido de que a gente mude, né, essa relação tão opressiva, né, do homem em relação à mulher, essa cultura machista que nós temos. E você mencionou, Nabi, antes da gente começar a gravação, que já tem um programa para trabalhar com este homem que pratica violência contra a mulher? Tem sim, pessoal. É o seguinte, hoje a visão também ela é de um direito penal não punitivo, né, mas de um direito penal preventivo, retributivo. O que significa isso? Será que vai adiantar você pegar um homem que praticou uma humilhação à sua mulher, já joga na cadeia? Ah, não, vamos processar, vamos punir. Não vai funcionar, porque ele não vai aprender. E tem várias entrevistas com os homens. Por que você faz assim? Ah, porque fizeram assim comigo. Porque eu fui educado assim. Então tem que quebrar essa linha de repetição, né? Que a gente fala até de Freud, né? Que é aquela linha de repetição. Então nós temos programas hoje onde os homens fazem psicoterapia, onde eles fazem terapia em grupo. Para quê? Para poder entender de onde vem a agressão. E por que a agressão, olha que interessante, ela não vai contra o colega, normalmente do gênero masculino, mas ela vai em cima da mulher, do gênero feminino. Então, é realmente colocar a mulher no mesmo patamar que ele. Nós somos parceiros de vida, nós somos companheiros de vida. Ninguém é mais e ninguém é menos, né? Para não se perder o respeito. E aí você citou essa cena de que a polícia prendeu o marido, ela foi agredida, né? E ela vai atrás da viatura. E o erro, Gisele, eu acho, é que nós, às vezes, a gente quer criticar essa mulher. Sim. Mas essa mulher não precisa de uma crítica. Não. Ela precisa de um acolhimento. Sim. E de uma conversa. Não, o seu marido, você ama ele, ótimo. Você tem seus filhos, o que ele fez com você é crime. Né? A lesão corporal, mesmo que leve, é do Ministério Público. E aí, às vezes, eu uso alguns termos jurídicos, você pode me interromper, né? O que a gente diz quando é do Ministério Público? Significa que você, vítima, não pode decidir se você quer processar ou não. Porque, imagine, se o delito que foi praticado contra você, ele, para ser chamado de lesão corporal, é porque você foi ferida. É porque a gente teve um hematoma, a gente teve uma cicatriz, a gente tem sangue envolvido, né? É diferente daquele casal tóxico que está discutindo dentro de casa, ele xinga, ele humilha, aí ela vai na casa da mulher brasileira, ela precisa ter força para ver se vai divorciar ou não, ela pede a protetiva, ela ganha paz mental, ela por vezes retoma a vida dela, e aí, com calma, eles vão poder se divorciar. Então, nem sempre a sua visita na casa da mulher brasileira é uma visita para colocar o pai dos seus filhos na cadeia. É importante a gente frisar. E pode pedir medida protetiva. Hoje, a gente tem... As medidas protetivas mais comuns são afastamento da vítima, né? Nós temos o afastamento de 300 metros, não pode mandar WhatsApp, não pode ligar, isso é muito importante, não pode mandar e-mail, nada. E nós temos também o botão do pânico, que aí é usado para questões mais delicadas, onde realmente o homem está fazendo o que a gente chama de perseguição, ele persegue, ele agride, então são questões mais graves, que é o botão do pânico. Se ela perceber que ele está se aproximando, ela aperta o botão do pânico e aciona diretamente lá na patrulha Maria da Penha. Que interessante. E quando o homem, né, não... E a gente fala muito do homem, mas eu vou abrir até uma brecha aqui, depois você me fala do nosso tempo. A gente fala muito da questão do homem, porque o homem, realmente, 99% dos agressores das mulheres são homens, né? E nós temos as tornozeleiras eletrônicas. Mas também para casos graves, onde em vez da prisão preventiva, a gente vai trazer a tornozeleira eletrônica, que é muito bem fiscalizada pelos nossos órgãos aqui de administração penitenciária. Ah, que interessante. Eu acho muito bom, assim, essa informação que, então, a Casa da Mulher Brasileira, ela não é só para encarcerar os homens, não, né? Ela é para reeducá-los. Reeducar, né? Conscientizar,
conversar com essa mulher, acolher também essa mulher. Que interessante. E eu queria dizer também o seguinte: a minha área de atuação, meu foco maior é em meio ambiente, mas eventualmente eu atendo mulheres ou que querem se divorciar ou que foram vítimas de violência, na Bia. E tem muitas vezes que eu falo assim, mas você não precisa contratar uma advogada para ir na casa da mulher brasileira. Se eu for, eu vou te cobrar os meus honorários. Então, você, no caso, você pode ir por sua conta, lá você vai ser acolhida, vai ser bem atendida, né? Então, é muito importante a mulher saber que ela não precisa contratar um advogado para ir à casa da mulher brasileira, né? É muito importante ela saber que não necessariamente ela vai pedir para o marido ser preso, né? É muito importante saber também que existe esse botão do pânico, né? Porque se questiona muito a efetividade dessas medidas protetivas. É importante saber que nem sempre ela precisa sair do lar, né? Que se ela chegar lá e falar que ele tem esses episódios, né, de violência, e procurem gravar, ter provas do que realmente está acontecendo, fica mais fácil você conseguir tá sempre contando para esse grupo de apoio. Sim. Né? E o grupo de apoio da mulher não necessariamente tem que ser outra mulher, pode ser um homem, pode ser um amigo, né? Então contar, porque alguém tem que saber o que está acontecendo, porque se vier acontecer uma tragédia, que é a violência final que a gente fala, como que a gente vai... Ah, mas eles viviam tão bem, ah, mas eu nunca soube de nada, né? Porque às vezes ela nunca contou. Então tem isso também, né? Verdade. Olha, então você que está assistindo ou ouvindo o nosso podcast Cor de Rosa Choque, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa receber todas as novidades, todas as vezes que nós vamos colocar um episódio novo no ar, tá bom? Nós vamos dar um breve intervalinho e já voltamos. Cor de Rosa Choque é uma proposta de empoderamento feminino, mas nós vamos, além das questões femininas, abordar também aquelas questões que interessam a todas as pessoas, como é o caso da conservação ambiental, é o caso da cultura e a política, né? Aquela que governa a vida das pessoas. Não deixe de curtir, não deixe de ativar o sininho, de se inscrever no canal, para que você não perca nenhum episódio. E se você tiver alguma sugestão, manda pra gente. Vamos estar aí analisando a possibilidade de que você seja também nossa entrevistada ou nosso entrevistado. Esse podcast quer ser, assim, um marco na vida das pessoas que querem algo mais, que querem realmente contribuir com a sua passagem aqui pela Terra, deixando um legado. Estamos juntas e juntos, continuaremos aí através do Cor de Rosa Choque. Voltamos com o nosso episódio Violência contra as Mulheres. Estamos aqui hoje com a advogada Ana Bia, que é especialista em direito penal e também mestre em psicologia. Eu achei interessante uma informação que eu acho que é importante a gente detalhar, Ana Bia, é que você nos disse que hoje a mulher vítima de violência, no caso de um processo judicial, essa assistência à vítima, ela é muito importante? É sim, Gisele. Tem que entender o seguinte, com a Lei Maria da Penha, além de todas as conquistas que nós conseguimos nessa luta, as medidas protetivas, proteção dos filhos, né, o próprio inquérito policial diferenciado, nós temos um direito. Que direito que é esse? Toda mulher vítima de violência tem o direito de, em juízo, ter ao seu lado um advogado. Aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente tem que elogiar a nossa Defensoria Pública, né, daqui, nós temos um núcleo de atendimento à mulher. Então, aqui na capital, a gente consegue ter um núcleo de atendimento à mulher, formado por defensoras públicas, e temos também a defensoria para os homens, que vai fazer a defesa do réu, do agressor. E você, se não se sentir à vontade com a defensoria, ou se você é vítima e tem condição de pagar um advogado, contrate um advogado. Ele tem todo o direito de acompanhar todos os atos processuais, ele faz reperguntas, ele acusa junto com o Ministério Público, por isso que a gente usa esse termo técnico, assistente de acusação, mas o termo mais fácil de todo mundo gravar é advogado da vítima.
né? É o advogado dessa mulher. Então, mulher, se você for vítima de uma violência, se você já tiver em vias de iniciar o processo, você não estará sozinha. Ao seu lado vai estar ou a Defensoria Pública ou um advogado da sua escolha. Isso é muito importante. No tribunal do júri, o papel do advogado da vítima, ele aumentou muito. Infelizmente, por quê? Por conta dos feminicídios, né? Então, o advogado da vítima, ele leva a família para o plenário do júri, ele leva o pedido de indenização para o plenário do júri. E a mesma coisa acontece com outros delitos, né? Digamos assim, mais leves do que o próprio feminicídio. Então, é muito importante. Um outro detalhe, né, já emendando aqui as coisas, né, lá na delegacia, a gente está falando muito dos homens, né, e na delegacia de atendimento à mulher, nós temos muitos atendentes, muitos escrivães, investigadores, homens, preparados, com a delicadeza que aquela mulher merece. Então, a titular é uma mulher, é uma delegada, mas todos os homens que trabalham lá são treinados para como atender a mulher. Olha que interessante. Tem algumas perguntas que não se faz, né, Gisele? O que você fez? O que você não fez? Né? Então é importante dizer, você não fez. Fizeram com você. E essa é a identidade que a gente tem que ter, né, dentro dessa violência. Quando você estava falando, eu me lembrei de uma situação, há muitos anos atrás, ainda no início da minha advocacia, que eu atendi uma jovem senhora que estava sendo vítima de violência, né? Tivemos umas 3, 4 consultas, e aí eu montei uma proposta, né, para um possível divórcio consensual. Falei, primeira coisa, eu vou chamá-lo, né, vou ver se a gente chega num denominador comum, e se não, aí vamos para o litígio. E aí ela ficou apavorada, falou, mas você vai chamar ele aqui? Aí eu falei, vou. Ela pensou, tem como, ao invés de ser você, ser o seu marido, que meu marido era advogado na época, né, meu primeiro marido. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, sabe o que é? Eu acho melhor ele, né, porque ele é homem, né, você é mulher, eu não sei se você vai ter condições, assim, né, de resolver a situação. Então, quando você estava falando, a mulher pode procurar um advogado, eu falei assim, mulheres, acreditem nas mulheres advogadas. Certeza. Isso é importante, porque, assim, às vezes nós mesmas, né, nos colocamos em situações de descrédito em relação às mulheres. E isso eu acho que tanto na questão, né, da violência contra a mulher, como também nos espaços políticos, né? Campo Grande só tem uma vereadora mulher de 29 homens. Então, nós, enquanto mulheres, nós temos que sair desse comodismo de achar que todos os nossos problemas em relação à igualdade de direitos já estão resolvidos, porque não estão. Não. Nós precisamos nos unir. A Ana Bia falava no início aqui da nossa conversa, os grupos de acolhimento. Então, você, mulher que está nos ouvindo, procure um grupo de acolhimento, você vai se sentir mais fortalecida. Às vezes você não tem ainda coragem de procurar a Casa da Mulher Brasileira, de tomar uma atitude, procurar uma advogada, mas você, naquele grupo ali, você vai ser ouvida, você vai poder desabafar e vocês vão poder constituir um elo. Um elo onde mulheres protegem mulheres. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Eu estava até conversando com a Ana Bia aqui, o lançamento desse episódio. Nós vamos estar anunciando pelas redes sociais. Vamos fazer, né, um encontro de mulheres para justamente que vocês possam vivenciar esse acolhimento. Acho que isso é muito importante, né? E olha, nós já conversamos bastante, então estamos indo já, né, para os nossos encaminhamentos, as nossas conclusões. Então, eu gostaria, Ana Bia, de pedir para você deixar uma mensagem para essa mulher vítima de violência. Como que ela pode perceber que ela está sendo vítima e como ela pode agir? Bom, é importante você, mulher, entender que ninguém, né, seja do gênero masculino ou do gênero feminino, tem o direito de te humilhar, tem o direito de te maltratar. Né? Seja você dentro de uma relação doméstica e seja você também, né, em outras relações profissionais, relações de amizade. Entenda que se algo te incomoda, você precisa falar. Você precisa se conscientizar. Não é permitido te empurrar,
Não é permitido te xingar, não é permitido te humilhar, não é permitido maltratar você. Isso é muito importante, né? E você tem apoio. Saiba que você tem apoio. Tem as casas, tem terapias, tem advogados, advogadas. Nós, advogadas, estamos preparadas para atender. Eu acho interessante a gente dizer o seguinte: nós não precisamos falar grosso, nós não precisamos falar alto, nós podemos atuar com salto alto, com maquiagem, com batom vermelho. Com batom vermelho, e nós atuamos com competência. E tem uma frase, Gisele, se me permite, eu fiz um júri em 2019, 2020, perdão, foi o primeiro feminicídio aqui, aconteceu em janeiro, de uma florista. Ela terminou o namoro e o rapaz não aceitou o namoro e matou ela quando ela chegava para trabalhar, né? E eu fiz essa frase me tocou muito. Então a frase é a seguinte: que nós mulheres tenhamos o direito de terminar uma relação e sair viva dessa decisão. Muito importante. E eu tô com vocês. E tô com a Gisele, né? Nessa luta pelas mulheres, né? Adorei esse podcast, tô me sentindo privilegiadíssima. Obrigada, Nabia. Que bom a gente encontrar mulheres que, assim, adquirem esse poder, porque é um empoderamento, você se perceber enquanto mulher, né? Você buscar conhecimento, né, Nabia? Você foi fazer o mestrado em psicologia para estudar as questões de gênero, né? Eu confesso, assim, que eu só me percebi eu só tive uma necessidade de ser militante da causa feminista, né? E aí tem gente que não gosta dessa palavra, mas feminismo nada mais é do que você defender direitos iguais para homens e mulheres, não é mais do que isso. Se você defende direitos iguais para homens e mulheres, você é feminista, porque feminismo é isso. E eu só percebi a necessidade de lutar pelo feminismo quando eu fui mãe. Até então eu falava assim, nossa, mas eu sou uma mulher resolvida, bem-sucedida, fui presidente de diretório acadêmico, fui presidente de Centro de Defesa de Direitos Humanos, então eu achava assim que as questões de direitos para mim estavam resolvidas. E quando eu fui mãe, né, de uma menina, Ieda Valéria, inclusive ela é entrevistada no nosso primeiro episódio, assistam aí, né, o episódio de lançamento do podcast Cor de Rosa Choque, que é Mulheres que Inspiram. Ela foi para a Austrália trabalhar em limpeza e tal. Hoje, graças a Deus, depois de 5 anos, ela atua lá como advogada. E esse episódio 1 também nós entrevistamos a ministra Cida Gonçalves, que é ministra das Mulheres. E assim, quando eu fui mãe da Ieda Valéria, o pai dela advogada, eu advogada, eu fui para casa, né, parei a minha filha, fiquei 4 meses sem trabalhar amamentando, né, amamentei ela até 1 ano e 7 meses, e quando eu voltei para o escritório, ali pelo 5º mês, eu me senti fragilizada, né? A gente está mexida, você está com os peitos cheios de leite, e aí foi a época que teve a reforma do agravo em 94, naquele tempo não existia internet, porque hoje você entra na internet, tudo que muda de lei você tem acesso, na época não tinha nem saído os livros ainda sobre o novo agravo, eu fiquei insegura como que eu ia atuar, e eu vi assim que eu tive uma pausa na minha carreira, no meu crescimento enquanto profissional, porque eu fui mãe naquele momento, né? E o meu ex-marido, ele continuou a vida dele como se nada tivesse acontecido. Ele foi muito parceiro, ele assim, não posso falar que me ajudou, porque senão parece fez a parte dele. Obrigação dele, né? Então ele assim fez a parte dele, é um pai maravilhoso até hoje, nossa filha já está com 29 anos. Mas ali eu percebi que existe diferença, sim, que nós mulheres temos limitações que são colocadas pela nossa condição, né, de termos essa aptidão para sermos mães, de sermos fisicamente mais frágeis. Então, é importante você, mulher que está nos assistindo, se inscreva no canal, ativa o sininho e procure saber mais sobre os seus direitos. Procure saber mais sobre essa autonomia que você tem. E se lembre de uma coisa, você não depende de um homem para ser inteira, você não depende de um homem para viver. Então, não aceite a violência. Tome posição, busque um grupo de mulheres para que você tenha o acolhimento, para que você tenha ajuda e, a partir disso, você possa tomar as medidas que estão aí colocadas. Ainda bem que hoje nós temos políticas públicas, né, de acolhimento a essa mulher vítima de violência. E eu quero lembrar do seguinte, Nabia, durante toda a história do Brasil,
né? Nós só tivemos uma presidente mulher, que foi a presidenta Dilma, e ela é que instituiu a Casa da Mulher Brasileira. Sim. Então, se hoje nós E a qualificadora do feminicídio também. E a qualificadora do feminicídio. Então, se hoje nós temos, né, esses pilares, né, que constroem um sistema de proteção à mulher, é porque nós tivemos uma mulher à frente da presidência da República. Então, não adianta você votar em homem, né, e querer uma política de acolhimento para a mulher. É importante que você vote em mulher. Então, com isso, nós encerramos aqui. Agradeço muito, Nabi. Eu que agradeço. Poxa, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelos esclarecimentos. Aprendi muito hoje, né? E espero que você que está nos assistindo possa aprender também. Eu estou muito feliz do lado dessa mulher aqui, que é espetacular. Obrigada. Olha, gente, vamos juntas para que possamos construir um amanhã diferente para as mulheres. Obrigada, Nabi. Até a próxima.